E aí, craques, Mr. Barça na área. O Barcelona venceu o Slavia Praga fora de casa pela Champions e se posiciona em 9º lugar na fase de liga, dependendo só de si para classificar diretamente para as oitavas de final. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Ontem o Barça venceu o Slavia Praga 4-2 em uma boa partida da equipe culé, mas com um adversário que soube complicar por momentos o jogo. O Barça veio com desfalques importantes, sem Lamine Yamal, sem Ferran e sem Cancelo. Sendo assim, a escalação titular foi Joan Garcia no gol, Koundé e Baldé nas laterais, Eric Garcia e Gerard Martin na zaga, Pedri e Frenkie de Jong de volantes, com Fermín López de meia armador. Pela direita, Ronny Bardghji, pela esquerda, Rafinha, e de 9, Robert Lewandowski. Vou ser honesto, me surpreendeu que o Rashford não tenha iniciado como titular, e o Cubarsí ganhou descanso nessa partida. O jogo começou interessante para o Barça com manutenção da posse de bola e chegando com mais perigo, apesar do Slavia ter as suas chances. O Rafinha não esteve tão participativo como de costume, mas quando aparecia fazia algo importante, principalmente nos passes. Porém, definitivamente o jogador mais perigoso do Barça era o Fermín López, e desde o começo já se destacava muito. Apesar disso, no minuto 10, quem se adiantou no placar foi o Slavia Praga. Em um escanteio muito bem cobrado na primeira trave, o Rolls desviou a bola em um cabeceio, e chegou limpa para que o Kuseja anotasse o primeiro gol do jogo. O Barça mostrou fragilidade defensiva nos escanteios, e é algo que deve ser corrigido rapidamente. Um lance onde o De Jong permitiu uma antecipação, e foi frágil na defesa. Após o gol, o Slavia recuou as linhas, e o Barça teve que ser paciente com a bola, e com poucos espaços, explorou por vezes a finalização de longa distância. Lembro de uma boa finalização do Eric Garcia, que terminou em uma grande defesa do goleiro. E assim, o Barça melhorava consideravelmente na partida. Mas o Slavia sabia o que fazia, e se organizaram muito bem. Mas a paciência do Barcelona colheu seus frutos, quando o Barça, em espaço reduzido, trocou ótimos passes na área do adversário, com participação do Eric Garcia, Rafinha e Frenkie de Jong. Todos com passes praticamente de primeira. O holandês encontrou o Fermín López, que infiltrou bem, e anotou o 1-1, merecidamente. Depois do empate, já com o Slavia mais aberto e exposto, no minuto 42, o Pedri encontrou o Fermín López com espaço, que finalizou de fora da área, e anotou o segundo gol do Barça, o segundo dele na partida, refletindo o jogo no placar. Mas não deu nem para comemorar direito, e o Slavia Praga empatou a partida em mais um escanteio, e em mais um lance de desconcentração e fragilidade defensiva da equipe culé. O cruzamento veio novamente na primeira trave, mas dessa vez, o Lewandowski, por não atacar a bola, acabou pegando nele, consequentemente anotando um gol contra. É verdade que houve um desvio antes, e teve pouco tempo de reação, mas esse lance transmite mais uma vez que a defesa na bola aérea errou. E dessa forma, terminava o primeiro tempo, com um empate. E era um resultado péssimo para o Barça, entendendo que o objetivo é classificar diretamente para as oitavas e ficar entre os 8 primeiros. Além disso, o resultado dos outros jogos estava sendo bom para o Barça, e com certeza Hansi Flick deu uma dura no intervalo. O início do segundo tempo não foi como o imaginava, o ritmo do jogo diminuiu, muito por conta da postura do Slavia, que soube fechar os espaços. E atenção, porque no minuto 58, o Pedri caiu no chão e pediu a substituição, após sentir a parte posterior da coxa, e no momento ainda não sabemos a gravidade, mas provavelmente ficará de fora pelo menos por 2 jogos. Não preciso nem ressaltar mais a importância do Pedri na equipe, e com certeza será uma baixa importante. Com isso, o Flick se viu obrigado a fazer as primeiras substituições da partida. Ingressou o Dani Olmo no lugar do Pedri, e o Rashford entrou no lugar do Ronny Bardghji, que fez uma partida feijão com arroz, sem muito protagonismo, e as mudanças surgiram efeito no jogo do Barça. O Rafinha passou a jogar na direita e Rashford na esquerda. O inglês entrou muito bem na partida, conseguindo imprimir velocidade no corredor esquerdo e vencer duelos no 1 contra 1, coisa que o Rafinha não havia conseguido até o momento.
Quem se beneficiou com as mudanças foi o Lewandowski, que começou a receber muitas bolas, principalmente do Rashford, e começou a finalizar bastante, fazendo o goleiro ter que intervir com boas defesas, e parecia que o gol iria chegar através dos pés do polonês, que até o momento fazia uma partida muito discreta. E no minuto 62, praticamente na primeira jogada tanto do Rashford quanto do Dani Olmo, eles apareceram. O Rashford fez um passe espetacular para Lewa, que finalizou bem, mas o goleiro espalmou, e o rebote ficou com o Barça, que trocaram passes até encontrar Dani Olmo, que estava fora da área, e acertou um belo chute de fora da área na gaveta, fazendo um autêntico golaço na sua primeira finalização. Esse é o Dani Olmo e Fermin que queremos ver, decisivos, com assistências, com gols, brigando por posição e, quando possível, jogando juntos. E dessa forma, se fazia justiça na partida, e o Barça vencia 3-2. Depois disso, o Barça manteve o domínio, e o Slavia adiantou as linhas tentando o empate. Mas isso só resultou em um mau posicionamento defensivo, e assim no minuto 69, o Rashford ganhou na velocidade pelo setor esquerdo, e fez um cruzamento forte para o Lewandowski, que dominou no limite, e esticou a perna para vencer o goleiro, e anotar o 4-2. Uma ótima participação do Rashford, e uma boa finalização do Lewandowski. Um gol importante não só por confirmar a vitória, mas para ganhar mais um golzinho de saldo para o Barça. Depois o Flick deu minutos ao Marc Bernal e ao Ronald Araújo. E saíram Baldé e Fermin Lopes. Nisso, o Gerard Martin passou a jogar de lateral esquerdo nos últimos minutos, e o Barça controlou a partida, mantendo a posse de bola e sem correr riscos desnecessários. Um ótimo jogo do Barça, e agora é voltar a ter uma atuação assim em La Liga. E dessa forma, terminava a partida, e o FC Barcelona conseguia a vitória. Com isso, o Barça soma 13 pontos. E tem a mesma quantidade que o PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid e Atalanta. Mas pelo saldo de gols, fica atrás apenas do PSG, Newcastle e Chelsea. E por isso nos posicionamos na 9ª posição. O Barça só depende de si para classificar diretamente às oitavas de final. E vocês podem perguntar, mas se está em 9º e classificam os 8 primeiros, por que só dependem de si? A resposta é que na última rodada, o Newcastle enfrentará o Chelsea e alguma das duas equipes vai perder pontos, ou até as duas em um possível empate. E dessa forma, se o Barça vencer seu jogo e permanecer com a vantagem de saldo de gols em relação ao City, Sporting, Atlético de Madrid e Atalanta, o Barça vai classificar diretamente às oitavas de final. A próxima partida do Barça pela Champions será contra o Copenhague, que relativamente deverá ser um jogo tranquilo. Mas devemos tratar esse jogo com muita seriedade, para poder atingir o primeiro objetivo na Champions. No mais é isso, craques. O que acharam da atuação do Barça? Deixem nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho. Agradeço o apoio de sempre. Forte abraço e até a próxima. Visca Barça!